Queridos irmãos, irmãs, que a graça de Deus e que a paz de Jesus Cristo seja nas nossas vidas. Essa noite é uma noite especial, que nós estamos num culto de oração. E o culto de oração é um culto muito especial, porque nós buscamos a presença de Deus e nós oramos ao Deus que escuta e que responde à oração. Nós, sempre quando falamos com Deus, Ele responde com a sua soberana vontade. Então fale com esse grandioso Deus. Abra seu coração para Ele. E com certeza, Ele irá nos responder. Queridos, eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 9 a 21. Queria também dar as boas-vindas aos nossos visitantes, né? Sejam muito bem-vindos, o casal, bem-vindos em nome de Jesus. Aqui o Gabriel também, seja muito bem-vindo. E que Deus possa abençoar sempre a vida de vocês. As portas estão mais do que abertas e esse é o lugar da gente ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versos 9 ao 21. Vou convidar a amada igreja para a gente se colocar em pé, para fazermos essa leitura da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai o que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém tornai mal por mal. Procurai as coisas honestas, porque perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Porquanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém. Vamos orar nesse momento. Poderoso Deus, querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor. Fala conosco através da tua santa escritura. Senhor, que a tua palavra possa penetrar no nosso coração, modificando a nossa alma, modificando, Senhor, o nosso intelecto, modificando o nosso coração, modificando a nossa vida, nos transformando, Senhor. Obrigado, porque esta palavra é viva e verdadeira. Neste momento eu te peço, vai abrindo os corações de todos os irmãos que aqui estão. Vai abrindo o meu coração, para que essa palavra possa entrar e fazer morada dentro de nós.
Nós pedimos, te agradecemos, no precioso e no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Nós estamos lendo aqui a carta aos Romanos, né? Uma das cartas mais sólidas de conteúdo teológico do Novo Testamento, se não a mais sólida. A carta aos Romanos, ela é extremamente importante para o conhecimento de todo o Novo Testamento. Porque a carta aos Romanos, ela une o Antigo Testamento, os judeus, os romanos, os pagãos, como viviam ali os pagãos, e ela une dentro da teologia sadia de como esse povo deve ser mudado, e como agora esse processo de mudança acontece. Então o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, que com certeza é uma das mais importantes dentre as cartas paulinas, Romanos e Efésios, são as duas que têm um conteúdo mais sólido para a igreja. Paulo escrevendo essa carta, é muito importante a gente conhecer um pouco da época do que estava acontecendo em Roma, quando Paulo escreveu. Amados, o apóstolo Paulo, ele foi contemporâneo ao primeiro imperador que trouxe a primeira perseguição da igreja. Todo mundo sabe que foi Nero. Então Nero foi o primeiro imperador de Roma que trouxe essa perseguição no primeiro século, nas primeiras décadas do cristianismo contra a igreja. O que é que acontece? A história vai dizer que Nero, ele coloca fogo em toda Roma e ele simplesmente começa a perceber que a cidade fica contra ele, de tão megalomaníaco que ele era. E naquele exato momento, as pessoas começam a ficar contra ele e ele percebe que apenas 25% daquela cidade não entrou em chamas. E esses 25% foi exatamente o local onde os cristãos moravam. A história vai dizer que quando ele toca fogo em Roma, ele vai para o seu castelo, se veste como um artista e fica olhando o fogo, destruindo a cidade e tocando seu instrumento musical, como se aquilo fosse uma orquestra. Tamanha maldade que havia dentro do coração daquele homem. Mas ele culpando ali os cristãos, colocando aquela culpa nos cristãos, o povo fica do lado dele, acredita naquela mentira. E o que é que acontece? Começa a primeira perseguição contra a igreja cristã. A história vai dizer que os crentes, eles eram decapitados. Os crentes, eles tinham pedaços do corpo arrancado, cabeças voavam, queimados vivos, como o exemplo de Policarpo, que a gente citou há poucos dias, discípulo do apóstolo João, queimados em fogueira. O Império Romano criou todo tipo de material para poder torturar os cristãos para que eles negassem a Cristo. Dentre eles havia ali uma maior delas, que era o Coliseu. Todos nós já ouvimos falar no Coliseu. O Coliseu era um local onde Nero jogava os cristãos, e aqueles cristãos, eles eram jogados vivos para ser comidos por leões e feras. Então ele deixava aqueles animais semanas sem comer, semanas sem beber, e ele dizia assim: eu quero ver se você é crente mesmo. E pegava os cristãos e jogavam lá dentro, e pasmem, muitos eram comidos, mas muitos, ao se ajoelhar no meio daquele coliseu, a multidão gritando, eufórica, para ver os cristãos morrerem, muitos, quando se ajoelhavam, os animais nem sequer tocavam neles. Isso é histórico. Isso está dentro da história da igreja.
Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos hoje. Aquele mesmo Deus que atuava naquela época mudou? Jesus não mudou. Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Ele continua operando, continua atuando, continua libertando, continua salvando, continua livrando. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele fala nesse capítulo sobre amor. Ele fala nesse capítulo sobre como a igreja deveria portar-se uns com os outros. Mas esse mesmo apóstolo que fala sobre isso, foi o apóstolo que amava tanto a cidade de Roma, mas foi morto por ela. Que exemplo o apóstolo Paulo não deixou para a gente? O mesmo exemplo de Cristo, que foi tão perseguido pelos judeus e morreu para salvá-los. Morreu por nós. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Nós temos que aprender com a história, porque a história, ela demonstra o que pode acontecer no futuro. O mundo já passou por diversas pandemias, e nós estamos passando por mais uma delas. Os cristãos já passaram por várias perseguições, nós podemos passar por elas de novo. E qual era a atitude da igreja quando passava a perseguição? Nós vamos ver agora qual deve ser a atitude da igreja em qualquer situação, inclusive passando por perseguições. Vamos expor o texto bíblico a partir do verso 9. O apóstolo Paulo, ele diz à igreja: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O amor também se aborrece. Só que o amor não se aborrece com o bem. O amor sempre se aborrece com o mal. Meus irmãos, isso é uma lição tremenda. Toda vez que nós estivermos de frente do mal, da aparência do mal, nós não devemos aceitar. Nós devemos nos aborrecer da maldade. Nós devemos amar o bem. Veja que ele diz que o amor, ele não pode ser fingido, ou seja, deve ser um amor verdadeiro. Nós devemos aborrecer todo tipo de maldade e devemos nos apegar sempre com o bem. Nesse primeiro versículo, eu queria trazer uma aplicação para a gente, que é: amem o bem, odeiem sempre o que é mal. Eu já vi muitos crentes, né? Crente, sabe, né? Crente. É aquele crente. Crente Raimundo. Pé na igreja, pé no mundo. Geralmente são aqueles crentes que só vai para a igreja de vez em nunca. O que é que acontece? É servo. Mas quando vê uma coisa mal, quando está no trabalho, que o amigo mostra lá um vídeo que não deve mostrar, que alguém fala algo que não deveria falar, o que é que o crente faz? Muitas vezes ri, acha graça. Ele se alegra com a maldade, se alegra com a injustiça. Eita, tu vês fulano? Eita, se deu mal, foi mesmo. Eita, também ele é muito bobo, não sabe trabalhar. Se alegra com a maldade. Paulo está dizendo aqui: olha, o amor de vocês não pode ser fingido, não. Porque Deus conhece o que é que tem dentro do seu coração. Você tem que se alegrar sempre com o bem. Quando você vê que alguma coisa está errada, não dá para você, saia. Saia. Não está dando, se aborreça com o mal. Se para você aquilo está errado, se abstenha. Fuja da aparência do mal. Lembre do que Deus falou acerca de Jó.
O maior testemunho, um dos maiores testemunhos que Deus deu na Bíblia acerca de um homem foi acerca de Jó. Jó só perde para Jesus. Porque para Jesus Deus disse: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Para Jó Deus disse: visse o meu servo Jó, homem temente, íntegro, reto, se desvia do mal. Eu já vi pessoas darem testemunhos a outras pessoas, mas aqui eu estou vendo Deus dar testemunho de um homem. Se Deus fosse dar testemunho da sua vida, o que Ele diria de você? Qual seria o testemunho que Deus ia dar sobre você? Ele diria que você ama verdadeiramente? Ou Ele diria que o seu amor é fingido? Ele diria que você se aborrece com o mal, se aparta do mal? Ou Ele diria que você gosta do pecado? O apóstolo Paulo estava sendo perseguido por Roma, por Nero, foi preso 2 vezes, morreu decapitado numa prisão domiciliar e pelo povo romano, e ele diz à igreja: amem sem fingimento, se aborreçam no mal, se apeguem com o bem. Primeira lição que a gente aprende nessa noite. Nós vamos tirar 11 lições desse texto. 11 lições. Continuando a exposição do texto bíblico, no verso 10, acompanhe junto comigo, ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns com os outros. Aí ele continua no verso 11: não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Versos 9 e 10, nós vimos que nós temos que amar, odiar o mal, se apartar do mal. No verso 11, nós vimos que nós devemos ser fervorosos em espírito. Mas como é que deve ser esse fervor no espírito? Leia o texto. Não sejam vagarosos no cuidado. Sejam fervorosos no espírito, como servindo ao Senhor. O problema de muita gente nas igrejas hoje é que as pessoas acham que servir ao Senhor é servir a Deus para que as pessoas vejam. E muitas vezes as pessoas fazem algo para Deus, né? Para Deus. Mas na verdade é para que as pessoas vejam. Deus não precisa ver, as pessoas não precisam ver aquilo que a gente faz para Deus. Porque não é para as pessoas, é para Deus. Paulo está dizendo aqui: como é que eu vou ser fervoroso de espírito? Sempre servindo ao Senhor. O que é que você faz para servir a Deus? Qual é o seu talento na obra de Deus? Irmãos, nós devemos ser fervorosos de espírito. Quando a gente servir a Deus, servir com fervor. Não servir a Deus de todo jeito, não. O que me deixa abismado é que tem muitas pessoas que, para servir seu patrão, serve de tão bom grado, porque vai ganhar um salário no final do mês. Mas muitas pessoas servem a Deus como se fosse de todo jeito. Sirvam ao Senhor com fervor, meus irmãos. Sejamos fervorosos no espírito. Verso 12, Paulo continua dizendo: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverai na oração. Esse texto é muito conhecido. Romanos 12, 12. Eu vejo dentro desse versículo aqui alguns atributos, algumas atribuições
E também juntamente com o versículo 13, que ele diz: comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Nesses versículos 12 e 13, nós vemos algumas atribuições que todo crente deve ter. Presta atenção, porque se você não tiver essas atribuições, você precisa ter. Primeira coisa, alegria. Versículo 12: alegrai-vos na esperança. O que é esperança? Esperança significa esperar com confiança. Então Paulo está dizendo, olha, se alegrem nessa esperança. A nossa alegria, irmãos, não deve estar nas coisas materiais. A nossa alegria não deve estar nas coisas palpáveis, temporais, terrenas, humanas, passageiras. A nossa alegria deve estar nas coisas atemporais, espirituais. A nossa alegria deve estar em Deus. Eu vejo muitas pessoas que buscam suas alegrias, ser alegre, ser feliz, né? Busca sua felicidade no casamento, busca sua felicidade num sonho material aqui no mundo. Jesus diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que é que vai adiantar? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Amados, nós temos uma alma eterna que veio de Deus. Nós temos uma alma que ela só tem dois caminhos. Ao partir desse mundo nós temos o céu, o seio de Abraão, e também há o inferno, o Hades e o Gueena, que é o lago de fogo e enxofre. Paulo está dizendo, olha, vocês devem ser alegres, mas em quê? Na esperança, como nós cantamos aqui, na esperança do porvir. Na esperança que Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Na esperança que toda dor, sofrimento, angústia vai passar. E na esperança que nós somos peregrinos nessa terra. A nossa cidade celestial nos espera, irmãos. O que me deixa triste é que é muito mais fácil falar sobre prosperidade, que é muito mais fácil falar sobre tantas coisas, mas é tão difícil falar sobre vida eterna. É tão difícil falar sobre salvação. É muito difícil, porque a maioria das pessoas, elas querem um evangelho que vai fazer com que essas pessoas vivam bem aqui, neste mundo, mas não vai dar vida eterna a estas pessoas. Então, meus irmãos, nós devemos nos alegrar em quê? Na esperança. Aí deve estar a nossa alegria. Outra atribuição do versículo 12 é que nós devemos ser pacientes na tribulação. Paciência. Paciência, né, irmãos? Devemos ser pacientes na tribulação. Sempre quando a igreja passa por tribulação, a igreja deve ser sempre assim. E ele continua também dizendo que nós devemos perseverar, ser perseverantes na oração. Devemos ser pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Esses são 3 atributos que nós encontramos aqui no versículo 12.
E no versículo também 13. Versículo de número 14, a palavra de Deus diz assim: abençoai aos que vos perseguem, abençoai, e não os amaldiçoais. A palavra de Deus aqui está nos ensinando que nós devemos estar sempre abençoando, mesmo aquelas pessoas que perseguem o Evangelho, as pessoas que são perseguidoras do Evangelho. Elas devem ser abençoadas por nós. Então, irmãos, o mundo lá fora nos ensina que nós devemos odiar aqueles que nos odeiam. E na lei do Antigo Testamento também era assim. Jesus disse aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito? Amem aquele que vos ama, odeiam aqueles que vos odeiam. Porém, eu vos digo: ama aquele que te persegue, ama ele. Porque dessa forma, irmãos, nós estaremos fazendo sim a vontade de Deus. O amor é o cumprimento de toda a lei. Versículo de número 15, a palavra diz: alegrai-vos com os que se alegram, e chorem com os que choram. Viva com o seu próximo, cada momento com compaixão. Se importe com o seu próximo. Tenha compaixão do seu próximo. Se alegre com os que se alegram. Chore com os que choram. Pense, e se fosse comigo? E se esse acontecimento estivesse acontecendo comigo? Se coloque no lugar do próximo. Versículo de número 16, ele continua: sejam unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejam sábios em vós mesmos. União, humildade, simplicidade. A sabedoria deve ser para o bem-estar de todos. Aqui Paulo está ensinando a igreja de que quem é sábio de verdade, quem é sábio mesmo, ele tem essas características. Sejam unânimes entre vós, ou seja, vivam em comunhão. Vivam em união. Quem é sábio de verdade, ele vive em comunhão. Ele vive em união. Ele continua dizendo: não seja ambicioso por coisas altas, mas se acomode com as coisas humildes. Não seja sábio para vós mesmos. A verdadeira sabedoria é para o bem de todos. É para o bem-estar de todos. Então, muitas vezes as pessoas buscam coisas tão altas no mundo, né? Só querem seu bem-estar, só pensam em si mesmas. Mas Paulo está dizendo aqui, não deve ser assim. Não deve ser. Vivam em comunhão, não seja ambicioso, seja humilde, seja sábio. Deixa eu contar aqui abrir um parênteses. Quem é sábio, ele fala menos e escuta mais. Sabia? Quem é sábio, ele fala menos e escuta mais. Porque quanto mais a gente fala, mais chance de errar a gente tem. E quanto mais a gente escuta, mais conhecimento a gente recebe. Que coisa, né? Salomão disse que calado até um tolo se passa por um sábio. Que coisa tremenda, né? Paulo está ensinando isso também à igreja de Roma. Observe comigo o versículo de número 17. A ninguém tornais mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Aqui é um ensinamento muito duro.
Os irmãos estão preparados para ouvir? Quando alguém te fizer um mal, quando alguém quiser a sua destruição, quando alguém quiser destruir, acabar com a sua vida, não devolva o mal com o mal. Mas pastor, o senhor não sabe o que é que estão fazendo comigo. Inventaram isso, aquilo ali. Fizeram aquilo outro. Olha, a minha vida está um inferno. Eu estou passando por tudo o que eu não poderia passar. Tudo isso por causa de um mal entendido. Tudo isso porque fizeram aquilo. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Eu costumo dizer um ditado: cada um só dá aquilo que tem. Se uma pessoa é ignorante, ela está dando o que ela tem aqui dentro. Se uma pessoa é arrogante, é presunçosa, ela só, aquilo que está saindo é simplesmente o que ela é. Mas se alguém é paciente, mas se alguém é amoroso, mas se alguém é humilde, ela está simplesmente externalizando aquilo que ela é por dentro. Cada um só dá aquilo que tem. Você não pode pedir a um porco para ele comer uma comida deliciosa, maravilhosa. Um porco, ele só vai se alimentar de comidas horríveis. Não tem como você pedir a um urubu para ele se alimentar de carne boa, bem assada. Tem que ser resto de animal, porque é aquilo que ele é. E o pecado, irmãos, que habita em nós é isso. Ele só nos leva à destruição, à maldade. E toda a pessoa que não foi regenerada por Deus, ela é esse urubu. Ela só vai em busca de tudo que não presta. Mas quando a gente é regenerado, quando a gente nasce de novo, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, se você é um filho de Deus, você sempre vai dar coisas que vêm de Deus. Se você é espiritual, se você nasceu da carne se você nasceu do Espírito, você sempre vai viver para as coisas espirituais. Mas se você não nasceu do Espírito, se você vive na carne, você só vai falar coisa da carne. Não tem para onde correr. Jesus disse que a árvore, você vai conhecer se a árvore é boa pelo quê? Pelo fruto. Um crente nascido de novo, um crente regenerado, um crente que vive em santidade, ele só vai, irmão, sair da boca dele palavras de santificação. O seu andar vai ser um andar santo. Sua maneira de viver vai ser santa. Ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Quando chega a estação, ele vai dar fruto. Paulo também está ensinando isso à igreja. Versículo 18, ele continua: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com quem? É com alguns? É só com os amigos? É só com os que falam bem? É com todos. Devemos estar e ter paz com todos. E ele vai dizer que é sempre quando tiver no seu alcance, no que depender de você. No que depender de você, tenha paz. Versículo 18, ele continua dizendo, versículo 19, perdão. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não busque vingança com ninguém, Deus é quem é o juiz.
Por que Paulo estava dizendo isso para a igreja de Roma? Lembra que na introdução dessa mensagem nós falamos que toda a igreja de Roma tinha sido culpada por conta do incêndio que Nero tinha colocado naquela cidade? Irmãos, uma coisa é eu estar falando para vocês, outra coisa é a gente compreender o que de fato acontecia lá. Se a gente tivesse condições de viajar no tempo, nós iríamos olhar para nós hoje e a gente ia dizer assim: nossa, eu acho que eu estou muito distante dessa realidade. Aquele povo, aquela igreja de Roma, ela estava sendo tão perseguida, tão martirizada, mas o maior líder, ou um dos maiores líderes dessa época, ele diz à igreja que ela tem que amar, que ela tem que viver esse amor. Que lição, né? Ele está dizendo: igreja, não busque vingança a ninguém. Ele está dizendo: não vão se vingar de Nero, não vão fazer rebelião, não vão buscar, não façam nada disso. Não façam. Deus é quem é juiz. Irmãos, não se enganem. Não se enganem. A palavra de Deus diz que quem planta maldade vai colher maldade. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Não precisa ninguém julgar, não precisa ninguém vingar. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado com as suas ações. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você fala. Cuidado por onde você anda, porque tudo isso é uma semente que você está plantando e você vai colher. É a lei da semeadura, né? No verso 20, ele vai dizer: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Que coisa. A forma de fazer justiça é amar. Porque pagando sempre o mal com o bem. Essa é a forma de fazer justiça. Você vai amontoar brasa na cabeça daquela pessoa. A pessoa só quer seu mal, só quer seu mal. Mas você ora por ela. A pessoa só quer seu mal, mas você intercede pela vida dela. Você faz o bem a ela. Vai chegar um momento que essa pessoa vai dizer: espera aí, não tem condições não. Só quero o mal dessa pessoa, mas ela só faz o bem para mim. O Espírito Santo vai quebrar o coração. Versículo 21, para finalizar, ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Na grande batalha espiritual em que a igreja está, a nossa arma sempre será o amor de Deus. Irmãos, esse mesmo apóstolo Paulo que escreve a carta aos Romanos, nesta mesma carta ele vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Você sabe o que é um inimigo, não sabe? Nós éramos inimigos mortais de Deus. João vai dizer no Evangelho que aqueles que nele creram, que o receberam, Jesus, Deus lhes deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Mas antes disso, toda aquela pessoa que não é convertida, que não se rendeu a Cristo, é um inimigo de Deus. Não tem outra palavra. E Tiago, no capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim: infiéis, não sabeis vós que a amizade com Deus é inimizade com o mundo? E a inimizade com o mundo é a amizade com Deus? Ou você é amigo de Deus ou amigo do mundo?
Não tem como. Está em cima do muro. Ou você segue a Deus, ou você segue a Satanás. Deus não quer dividir você com ninguém. Paulo está dizendo que nós devemos sempre vencer o mal com o bem. Foi assim que Deus nos venceu. Nós pecando contra Ele, nós estando blasfemando contra Ele, negando o sacrifício dEle, destruindo nossas vidas que Ele nos deu, virando as costas para a graça de Deus, o que foi que Ele fez? Ele nos quebrou, Ele nos venceu com o amor do Seu Filho Jesus. E por que a gente não pode fazer isso? E por que a gente não pode sair pregando o evangelho do amor para aquelas pessoas que nos perseguem? Podemos sim, devemos sim. O mal não suporta o bem. As trevas não suportam a luz. Não suportam. Amados, eu gostaria de recapitular aqui essas 11 lições que nós tiramos nesse texto. Primeiro, amem o bem, odeiem o mal. Segundo, sejam fervorosos no espírito. Sirvam a Deus com fervor. Terceiro, tenham alegria, paciência e esperança. Quarto, amem os que te odeiam. Quinto, viva com o seu próximo, cada momento, com compaixão. Se coloque no lugar do seu próximo. Sexto, devemos ter união, humildade, simplicidade. A sabedoria deve ser para o bem de todos. Se alguém é sábio, sempre será para o bem de todos. Sétimo, não revide a maldade. Seja um exemplo diante de todos. Se no seu trabalho tem aquela pessoa que não é crente, eu já passei por isso, viu? Não é fácil não. Tem gente que trabalha com pessoa que não é crente e fica perseguindo ali o crente, no pé. Né? Não revide, seja um exemplo para essa pessoa. 8. Viva em paz, promova a paz, seja um pacificador. 9. Não busque vingança, Deus é sempre o juiz. 10. A forma de fazer justiça é amar, pague sempre o mal com bem. E 11. Na grande batalha espiritual, a igreja sempre deve usar a sua maior arma, o amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Nós estamos em guerra, irmãos. Estamos em guerra. Tem crente que vive como se estivesse numa brincadeira. A gente não está brincando, não. Nós estamos brigando contra Satanás e seus demônios. E ele é astuto e sabe trabalhar. Ele não brinca de ser diabo, não. Tem muito crente que brinca de ser crente. Satanás não brinca de ser Satanás. Temos que usar a autoridade, o poder, o amor que há no nome de Cristo Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder. E os demônios se curvam. Terão de se curvar. Paulo vai dizer que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus assim esteja nos abençoando grandemente. Convidar os irmãos para a gente ficar em pé e vamos fazer essa oração encerrando esse culto. Quero agradecer mais uma vez aos nossos visitantes, que Deus os abençoe grandemente, estejam derramando graça sobre a vida de cada um de nós.
Vamos orar? Justo Deus, amado Pai, no poderoso nome de Jesus, nós te clamamos, te rogamos, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós a tua presença cada dia maior. Precisamos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que aqui está, os visitantes que aqui estão. Abençoe seus corações, suas mentes. O Senhor sabe porque o Senhor os trouxe aqui nessa noite. E o Senhor conhece. Então vai atuando segundo a tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja. Abençoa essa igreja. Continua usando essa igreja, Senhor, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Que Jardim Maranguape, Senhor, conheça o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, através dessa santa igreja. Nos ensina, Senhor, a cada dia. Nos ensina a ter prazer na tua palavra. Que nada possa substituir a tua palavra. Que nada possa tomar o lugar da Escritura Sagrada no culto. Abençoa-nos, guarda-nos, faz a tua obra, no precioso, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus nos dê uma noite de paz. Amém.